Boa tarde a todos, eu sou Abílio Branco, Country Manager da Thales para Data Protection no Brasil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como mitigar risco tecnológico pode reduzir o impacto para o negócio. Tá? Então vamos aqui à apresentação. Mais uma vez aqui carregando um pouco do meu perfil. E a gente vai falar aqui os desafios da gestão de risco cibernético e da proteção de dados e como os controles tecnológicos podem ajudar a minimizar os impactos gerados pelos riscos. Tá? Então a Thales tem uma plataforma de proteção de dados que vai ajudar nessa linha de mitigação de risco aplicando o controle tecnológico. Rapidamente o perfil da Thales, né? A Thales tem liderança em diversos segmentos, um deles é o de proteção de dados, segurança digital e proteção de dados, mas a gente tem liderança em satélite de comunicação, a gente está no Brasil aí há muito tempo entregando tecnologia. Tá? E aí, como líder mundial em proteção de dados, a gente está há mais de 40 anos trabalhando com criptografia, cerca de 80% das transações no mundo aí com cartão de crédito são protegidos, os dados são protegidos pelas soluções da Thales, e aí a gente vai abordar um pouco mais como a Thales transportou isso do meio de pagamento para o contexto corporativo de proteção de dados, a evolução da era digital, da digitalização e como a proteção de dados vai ajudar a mitigar o risco, aplicando um controle tecnológico. Aqui eu cito esse slide para mostrar que a gente tem mais de 400 integrações, então nós temos muito mais parceiros tecnológicos do que concorrentes. Então, de repente, você como cliente já está com alguma iniciativa de segurança, pensando em aumentar o nível de proteção, pensando em lei geral de proteção de dados, e a Thales pode vir a complementar essa solução, ativando uma proteção diretamente no dado. Então, a gente diz que a solução da Thales ativa uma inteligência no dado, onde o dado passa a ser a última camada de proteção. Então, se o meio de acesso ao dado falhar, você ainda tem ali um controle aplicado, que a gente vai falar um pouco, um controle aplicado ao dado, garantindo que somente pessoas autorizadas, somente usuários autorizados vão ter acesso ao dado. Tá, então aqui algumas notícias, né, sobre ataques, aqui são dados públicos mostrando a relevância que o dado ganhou e vem ganhando cada vez mais. Há quem diga que a Terceira Guerra Mundial será cibernética. Aqui a gente tem casos onde empresas de consultoria mostram que após a pandemia, com acesso remoto, muitas empresas abriram mais as fronteiras, foram obrigadas, e aí você se expõe mais aos riscos de ataque cibernético. Com a evolução da tecnologia, tem que evoluir também a forma de proteção. Então a gente vai falar um pouquinho quais os casos de uso que a solução de proteção de dados da Thales ajuda a mitigar. Mais informações aqui, né? Aumentou em 860% os ataques cibernéticos. Aqui eu sempre faço um parêntese, né, que provavelmente as notícias de ataque que a gente ouve falar não necessariamente é porque tinha uma falha na estratégia de segurança ou na proteção daquela empresa. É que basta um usuário que não tenha o conhecimento adequado clicar num e-mail fraudulento que ele vai abrir toda a conexão. Então, se isso acontecer, é importante que tenha uma última camada que vai proteger o dado de ser ou criptografado, que é o caso do que o ransomware faz, ou mesmo do vazamento, mesmo que ele vaze, ele vai vazar um dado criptografado. Então, a solução de proteção de dados da Thales, ela vai atuar diretamente no dado, criando uma camada extra de proteção que vai complementar a estratégia de segurança que já foi implementada. Tá, mais um dado importante de mercado, né, que os pedidos de resgate triplicaram. Então a gente tem ouvido falar cada vez mais de ransomware e a gente vai mostrar rapidamente como a solução de proteção de dados da Thales ajuda a complementar essa barreira de segurança. Aqui a JBS confirmou, né, que teve que fazer o pagamento do resgate para evitar mais parada operacional e, consequentemente, risco de vazamento de dados sensíveis. Então, aqui a gente começa a ver como aplicar um controle tecnológico na informação pode ser chave para evitar questões similares a que a gente está apresentando aqui.
Tá? A ONU estima que 6 trilhões de dólares serão gastos pela não implementação de uma estratégia de proteção de dados pessoais. Hoje a gente vai falar muito mais de controle tecnológico para mitigar risco de negócio do que pura e simplesmente lei geral de proteção de dados. É importante sim, quando você implementa uma estratégia de proteção de dados, você também busca uma aderência, mas não é somente pela aderência, e sim também pela proteção, talvez mais até pela proteção das informações sensíveis, pela proteção do negócio em si. Avançando aqui, a gente tem o contexto aqui onde o perímetro não é mais suficiente, né? A gente hoje, como eu citei anteriormente, tem uma série de funcionários que tem que trabalhar remoto e em ambiente híbrido, então o perímetro passou a ser o usuário, não necessariamente mais a empresa. Então as soluções de tecnologia que você aplicava para aumentar a segurança, elas continuam sendo importantes, mas no mundo em cloud, a cloud você não sabe exatamente onde está seu dado, quem está acessando seu dado, então você precisa aumentar o controle de quem acessa o seu dado e diminuir o vetor de acesso ao dado, blindando o dado, deixando acessível somente para quem tem direito a acessar a informação. Então a gente está falando aí do mundo onde o conceito do Zero Trust ele se torna mais forte, mais latente. Por quê? Porque você agora parte do pressuposto que você já foi atacado, que o atacante está dentro da sua rede ou que você não sabe quem está dentro da sua rede. Então você começa a restringir, a aplicar um controle de acesso, um controle sobre as credenciais de acesso, um controle sobre o dado mais rígido do que você aplicava antes. Aí vem o contexto do Zero Trust, onde você fecha o máximo possível e vai abrindo aos poucos, e para isso é fundamental você ter tecnologias que façam o controle dos usuários, o controle de acesso dos usuários e que garantam que somente usuários autorizados têm acesso. Aí que entra a tecnologia da Thales para a proteção de dados pessoais, que ela também vai ajudar a blindar esse acesso indevido que hoje acaba acontecendo, porque para administrar os sistemas, hoje os administradores, os DBAs, eles acabam tendo que ter acesso aos dados, e isso representa um risco para eles próprios, porque se um atacante invade a rede e ganha acesso administrativo, ele tem acesso às informações. Então a gente vai mostrar como a solução da Thales cria o que a gente chama do conceito de segregação de função. Quem administra o dado não é necessariamente mais quem administra a infraestrutura, as redes, as aplicações. Seguindo aqui, a gente vai mostrar alguns casos de uso e os principais desafios endereçados pela solução da Thales. Aqui a gente vai falar o que a gente endereça e rapidamente dar um overview da solução, mas havendo necessidade e interesse de entender um pouco mais do como isso é feito, é só fazer contato com a gente. Tem os meus contatos, apresentei no início e vou deixar um pouco mais no final também, que a gente pode apresentar um pouco como a gente faz isso. Aqui a gente vai falar o que a gente resolve e, como eu falei, a gente pode marcar uma sessão mais específica para apresentar o como a gente faz, tá? Então, um dos casos que a gente tem visto aí com várias notícias é a proteção contra ransomware. Estava conversando com um CISO de uma empresa e ele me perguntou: Abílio, eu estava falando com o board, está todo mundo preocupado com essa questão aí dos vazamentos, na verdade, da criptografia dos dados, do pedido de resgate, e me perguntaram: você já implementou tudo que poderia implementar? E aí ele respondeu: a gente implementou uma série de soluções, e realmente são soluções importantes no que tange a proteção, DR, antivírus, firewall, fazer o hardening dos sistemas. E aí eu conversei com ele e falei: mas tem uma coisa a mais que você pode aplicar como última barreira. Se o meio de acesso ao dado falhar, aquele dado vai estar blindado. Então, a solução da Thales de Transparent Encryption, ela vai proteger aquele dado ali, aquele banco de dados, aquele arquivo de banco de dados, de forma que o ransomware não vai conseguir executar a ação de criptografia. Além disso, se ele tentar executar explorando um privilégio administrativo, esse administrador não vai ter acesso ao dado em texto claro, aquele dado vai estar criptografado, e aí o administrador não consegue remover aquela criptografia. A gente
de fato blinda, porque a chave de criptografia está armazenada separadamente da infraestrutura, e aí ainda vai gerar um log que pode ser integrado com uma solução de CIEM. Então, além de evitar o sequestro dos dados, evitar que o dado vaze em texto claro, você vai ter um alerta bem claro e você vai ter um tempo de resposta ao ataque bem mais rápido, porque não vai ser um falso positivo. Se o administrador que eu removi o acesso tenta acessar um dado e ele tem acesso negado, provavelmente aquilo ali é alguma ação indevida que eu tenho que tomar uma atenção. Então, a gente tem conversado muito com os clientes que essa solução para proteção de criptografia transparente, além dela atender requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, porque você blinda ali, você criptografa o arquivo de banco de dados, criptografa o servidor de arquivo e só permite o acesso à chave quem de fato tem que acessar, você por exemplo, impede que um administrador tenha acesso ao dado em texto claro sem remover funções administrativas. Então, você, além de proteger contra ransomware e malware de uma forma geral, você tem um nível de aderência à Lei Geral de Proteção de Dados no que tange a você criptografar, aumentar o nível de proteção e ter visibilidade do que está acontecendo com os dados. Aqui tem uma outra, não dá para a gente não falar, né, das regulamentações de privacidade que tem ao redor do mundo. O Gartner estima que hoje 10% dos dados eles são protegidos por alguma lei ou regulamentação de privacidade e que até 2023 esse número vai subir para 63%. Então, aqui fica comprovado que é cada vez mais importante você pensar em novas tecnologias para acompanhar a era da evolução digital. Então, por que agora eu preciso ter uma camada a mais de proteção de dados? Porque o dado passou a ser um dos ativos mais importantes das empresas. O dado é aquilo que pode parar uma empresa. O dado agora tem leis que dizem como aquele dado pode ser utilizado. Então, deixou de ser uma ação de TI, simplesmente passou a ser uma ação de negócio. Então, a gente vai ver um pouquinho como a gente tem conversado com os gestores de segurança da informação para tentar mudar um pouco o patamar de visão da implementação de uma solução de proteção de dados. Ao invés de olhar como um custo ou somente um investimento de TI, na verdade, é a implementação de um controle tecnológico que vai ajudar a reduzir um risco de negócio que pode causar um impacto grande. A gente tem tentado conversar e mostrar que é muito importante essa visão quando a gente olha para uma estratégia de proteção. Aqui também ajuda a plataforma de proteção de dados da Thales, ajuda a pseudonimizar ou criptografar os dados, buscando aderência à GDPR, né? A LGPD tem uma base muito forte no que diz a GDPR, então a gente ajuda nesse conceito de anonimização e pseudonimização, que a gente vai falar um pouco mais aqui, né? A LGPD diz no artigo 12 que os dados anonimizados não são considerados dados pessoais, então a plataforma da Thales permite você ou pseudonimizar, que é aquele dado que ora tem que ser acessado em texto claro e ora para o público, para os atores que não deveriam ter acesso, ele vai estar anonimizado, ou pode ser anonimizado no conceito pleno. Tem uma modalidade na solução que você substitui o CPF por um token, por exemplo, e não armazena a chave de criptografia. Então, ao invés de você ter que apagar aquele dado pessoal quando entrar no término do tratamento do dado ou período do direito ao esquecimento, você pode anonimizar os dados e manter dados históricos, por exemplo, informações estatísticas. Você não precisa identificar o cidadão, identificar o usuário para você saber qual o produto que você mais vendeu, qual a faixa etária, região do Brasil e etc. Dados estatísticos não precisam identificar o indivíduo, o dono, o proprietário do dado. Um outro caso de uso que a gente endereça, que eu citei, é a segregação de função. Aqui a gente tem de um lado, quem administra a cloud, a infraestrutura, os sistemas, eles vão continuar administrando, mas vão ver o dado criptografado. E você tem uma segregação que a gente implementa a manager da Thales, o core, o coração da solução de proteção de dados, que ela vai dizer quem tem acesso ou não à chave de criptografia para ver o dado em texto claro. Isso com performance, isso a gente consegue mostrar que mantendo a performance dos ambientes, vai dizer quem tem acesso ao dado ou não. Então aqui, se a gente for parar para analisar, o DPO, que é o encarregado de proteção de dados, ele deixa de ser ter uma figura somente normativa, ele passa a ter um papel que é de fato definir quem acessa ou não o dado dentro de uma política de implementação de uma estratégia de data protection. Tá? Então, é muito importante quando a gente está pensando em proteção de dados, segregar
a chave de criptografia armazenar de forma segura. Porque se a chave de criptografia é armazenada no mesmo local que o administrador do EBA administra o sistema, ele tem acesso, ele reverte o dado, então ele não aplica conceito de pseudonimização ou anonimização. Isso é muito importante. Aqui, como eu falei, a gente cria o cofre digital do dado. É muito comum quando a gente está no escritório e a gente termina uma reunião importante, os documentos sensíveis a gente fisicamente coloca numa gaveta mais segura, no local mais apropriado, para que quem vem depois fazer a manutenção do ambiente não tenha acesso à informação sigilosa. No mundo digital, agora que a gente está partindo para a evolução digital, transformação digital, você tem que criar esse cofre digital também nos sistemas de TI. Então você tem que pegar o que é dado sensível e você tem que jogar dentro de um cofre digital onde os administradores não vão ter acesso ao conteúdo do dado. E aí, para isso, você tem que ter uma ferramenta que permite você descobrir o que é dado sensível, o que é dado que se aplica, por exemplo, a LGPD, para você classificar e implementar uma política de proteção mais rígida, implementar o conceito do cofre digital do dado para aquele dado ali que você entende que é sensível. Tá, então, aqui seguindo mais um caso de uso, recentemente o Gartner publicou um artigo que é até bem duro, né? Ele diz: desenvolva uma estratégia de proteção de dados e gerenciamento de chave de criptografia, ou você fatalmente vai perder os dados. E aí, dentro desse artigo do Gartner, tem algumas questões importantes, que o Gartner diz que é melhor você ter uma gestão centralizada para evitar que você perca dado sensível, evitar vazamento de dados. É recomendado você utilizar um provedor que mais soluções atende e não necessariamente aquele provedor com a criptografia nativa, porque ele não vai escalar. O ambiente, você tem que pensar quando está implementando uma estratégia de proteção de dados, que você tem que orquestrar toda essa estratégia. Não adianta você começar isolado com silos de proteção de dados em ambientes diferentes, porque lá na frente vai ficar impraticável a garantir a proteção dos dados, garantir a segurança da chave de criptografia. Um outro caso de uso importante que a gente endereça é a redução de OPEX e maior proteção de redes de alta performance. Como a gente pode ver aqui no canto superior direito, um comparativo da nossa solução, que é chamada High Speed Encryptor, a gente insere uma latência de menos de 5% do seu link, ao passo que soluções como IPsec, MACsec e outras soluções, Firewall, por exemplo, vão implementar aí 30%, 35%, às vezes 40% de delay. Então, além da gente melhorar a eficiência do consumo do link de alta performance, às vezes você está com um link aí de 10 GB, por exemplo, mas está usando 70%, porque a criptografia em camada 3, que é comumente aplicada pelos equipamentos de rede, pelos firewalls, ela acaba consumindo muito, aumenta o tamanho do pacote, aumenta a forma, pesa a forma como o pacote é tratado. A gente tem uma solução que vai te trazer maior segurança, vai atuar na camada 2, você configura e nunca mais mexe, e você ainda vai ganhar mais recurso, né, mais saúde no seu equipamento de firewall Next Generation. Você tirou aquela criptografia, vai evitar parada de comunicação entre sites, porque foram mexendo numa regra de firewall e caiu o link. Enfim, você tem uma série de vantagens, além de latência tendendo a zero. Pensando no advento do 5G, onde você não vai poder inserir latência, senão você perde um dos principais benefícios do 5G, por exemplo, da tecnologia 5G. É fundamental você ter uma solução dessa, que você consegue estabelecer conexões seguras entre o link na camada 2, pode ser uma fibra, por exemplo, sem adicionar overhead no link, sem adicionar latência perceptível. Você adiciona latência e overhead quase imperceptível. Aqui a gente vai dar uma visão geral da plataforma de proteção de dados. A gente já está indo para o final. Então, qual o diferencial da Thales? Ao invés da gente ficar focado em soluções isoladas, uma para cloud, uma para data lake, uma para determinado sabor de banco de dados, a gente consegue aqui, através de uma gestão centralizada, que é o Cypher Trust Manager, atender aos diversos casos de uso: criptografia transparente para banco de dados, tokenização com mascaramento, replicação de base de dados com dados já protegidos, descoberta e classificação de dados, gestão de chave na nuvem. Os clientes hoje querem levar o dado para a nuvem, mas querem ter acesso, querem ter controle de quem acessa o dado. Como que é feito isso? Através da chave de criptografia. Você armazena a chave de criptografia local, armazena com o próprio cliente, então a chave não vai para a nuvem. Então é uma forma que a
gente endereça, o maior diferencial da Thales é esse: você conseguir orquestrar a sua estratégia de proteção de dados numa solução totalmente modular, que você pode ir ativando os módulos conforme demanda para atender aqueles casos de uso que eu falei anteriormente. Tá? E aqui a gente usa o conceito de descobrir, proteger e controlar. Então, quando você descobre que tem um dado sensível, a solução pode automaticamente criptografar um diretório no file server, por exemplo, criptografar um arquivo de banco de dados de forma integrada, dependendo da política que você aplicou na ferramenta de Discovery. Se você já tem uma ferramenta de Discovery, a gente consegue, através de algumas integrações, processos, ativar a camada de proteção, porque não adianta muito você descobrir o que é dado sensível, classificar e não aumentar o nível de proteção, não criar blindagem, que é o conceito do cofre digital do dado, porque você pode estar facilitando a vida do atacante. Está tudo organizado, ele já sabe que é sensível, fica fácil, mais fácil de penetrar e de causar um estrago, aí, um vazamento de dados. Tá, então aqui para a gente finalizar, a gente tem perguntado, conversado com os nossos clientes, qual o tamanho do impacto se os riscos abaixo acontecerem. Assumir integralmente, sem implementar um controle tecnológico ao dado, é uma opção, é uma opção correr um risco grande de vazamento, de ataque ransomware, de baixa aderência a LGPD, falta de controle em ambientes de nuvem, do controle das chaves, um controle local e não necessariamente utilizando somente o key vault do provedor, né, de cloud, degradação de link com ambientes em cloud. Será que eu posso perder tanto link assim? O link é um OPEX. Será que eu vou todo ano aumentar o OPEX? Será que não seria viável a gente aumentar a proteção e ter uma solução mais, vamos dizer assim, mais aderente com menos consumo? Então essa é a pergunta que a gente tem colocado e tentado conversar com os nossos clientes, que é importante a gente olhar por uma solução de segurança, por uma solução de proteção de dados, com a perspectiva de que aquilo é um controle tecnológico que vai ajudar a mitigar um risco de negócio e o impacto pode ser grande de negócio. Tá? Em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar com vocês. O nosso tempo aí está chegando ao final, a gente está chegando ao final da apresentação, mas deixo aqui os meus contatos. Eu sou, como eu falei, mais uma vez, sou responsável pela Thales no Brasil. A gente tem uma equipe comercial e de pré-vendas que a gente pode conversar aí com cada um que tiver interesse para aprofundar um pouco mais aí como essas coisas acontecem, como a gente ajuda a mitigar os riscos de vazamento, os riscos de malwares através da implementação de um controle tecnológico.